Muito bom dia, boa tarde e buenas noites, no melhor horário que esse vídeo encontrar com vocês. Eu sou a Prof. Maria Andrade, aqui do nosso curso prático para a primeira fase da OAB. Esse vídeo faz parte do passo 59, tá? Aqui da nossa revisão dos órgãos da OAB. Esse é um vídeo bom para vocês ouvirem enquanto fazem outras atividades, quando eu costumo falar para vocês, meus alunos não têm muito tempo. Então ele é um vídeo que nós vamos ler muitos artigos, tá? Porque são artigos que realmente respondem a essa necessidade aqui que a gente vai falar dos órgãos da OAB. Tá tudo bem explicadinho lá na lei. A gente já tem um outro vídeo lá no passo 3, que ele é mais detalhado. Aqui é pra gente revisar, relembrar esse conteúdo que é bem importante para aprovação na primeira fase da OAB, tá? Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, vamos direto ao ponto aqui, ela é constituída por 4 órgãos: o Conselho Federal, o Conselho Seccional, a Subseção e a Caixa de Assistência dos Advogados. Uma coisa muito importante que eu vou repetir várias vezes aqui nesse vídeo e ao longo do curso inteiro de vocês é que a gente tem que gravar sempre a exceção. Todos esses 4 órgãos, eles possuem o quê? Personalidade jurídica própria, menos um, que é a subseção. Por que a subseção não possui personalidade jurídica própria? Porque é como se ela fosse um braço do Conselho Seccional, tá? Ela faz parte do Conselho Seccional. Tudo que ela faz, ela responde lá para o Conselho Seccional. Então, ela não possui personalidade jurídica própria e é o único desses 4 órgãos que não possui. Todas as atribuições do Conselho Federal, o Conselho Seccional possui praticamente todas as mesmas atribuições, tá? A diferença, mas tem uma diferença gritante entre esses dois. É que o Conselho Seccional não pode ingressar com ação direta de inconstitucionalidade, tá bem? A gente vai ver o porquê e onde que estão os artigos que respondem isso tudo agora aqui com vocês, tá? Então, os alunos recebem esse PDF que eu vou ler e vou conversar aqui com vocês. Observem que a própria lei responde às questões de exame de ordem. Isso não só para ética, mas para tudo, tá? Todas as 20 disciplinas. Mais de 80% da prova está diretamente nos dispositivos de lei e que se repetem, tá? Tentem estudar sempre através do vademecum de vocês. Eu mando aqui no curso, vocês recebem, tem ali acesso pela plataforma da Hotmart, a um PDF que vem todas as respostas, né, das questões de exame de ordem separadas ali por temas, que é para vocês realizarem com consulta essas atividades quando for possível, né, quando tiverem um momento para isso. Meus alunos são muito ocupados, nem sempre conseguem, mas quem conseguir, eu aconselho que faça isso e aconselho que busque esses artigos que respondem às questões no vademecum de vocês. Vocês devem conhecer muito bem o vademecum de vocês para a segunda fase. Para a segunda fase, eu costumo dizer que é mais importante conhecer o vademecum do que saber a própria matéria. Porque quem sabe mexer bem no vademecum para a segunda fase, não precisa... Nossa, tá tudo no vademecum da segunda fase, tá? Então, é muito importante. Então, vamos começar pelo artigo 45. São órgãos da OAB. 1. O Conselho Federal. 2. Os Conselhos Seccionais. 3. As subseções. E 4. As caixas de assistência dos advogados, tá? Parágrafo 1º. O Conselho Seccional, o Conselho Federal é dotado de personalidade jurídica própria, com sede na capital da República e é órgão supremo da OAB. Parágrafo 2º. Os Conselhos Seccionais, dotados de personalidade jurídica própria, têm jurisdição sobre os respectivos territórios dos Estados-membros, do Distrito Federal e de seus territórios. 3. As subseções são partes autônomas do Conselho Seccional na forma da lei e de seu ato constitutivo. Então, observem, a subseção é a única que vai vir escrito aqui. Não vem escrito que tem personalidade jurídica própria, porque ela é uma parte autônoma do seu Conselho Seccional. É como se fosse um braço do Conselho Seccional, tá? 4. As caixas de assistência dos advogados, dotadas de personalidade jurídica própria, são criadas pelos conselhos seccionais quando estes contarem com mais de 1.500 inscritos. Para existir uma caixa de assistência dos advogados, esse conselho seccional ele tem que ter mais de 1.500 inscritos, tá? Aí o conselho seccional, depois a gente já vai ver aqui mais pra frente como que ele vai criar, como que ela passa a existir, como que ela passa a ter personalidade jurídica própria. Ela só passa a ter personalidade jurídica própria a partir do momento que ela é constituída, tá? Não basta ter 1.500 inscritos, tem 1.500 inscritos na seccional, então tem lá a caixa de assistência de advogados. Não, ela só vai existir se o conselho seccional criá-la, tá bem? Não é porque tem 1.500 inscritos que necessariamente tem uma caixa de assistência dos advogados. Cuidado com uma pegadinha, tá?
Quinto, a OAB, por constituir serviço público, goza de imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços. Sexto, os atos, as notificações e as decisões dos órgãos da OAB, salvo quando reservados ou de administração interna, serão publicados no Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, a ser disponibilizado na internet, podendo ser afixados no fórum local na íntegra ou em resumo. Conselho Federal é dotado de personalidade jurídica própria, com sede na capital da República, sendo considerado como órgão supremo da OAB, exatamente como estava ali no artigo, tá? É composto por 3 conselhos federais, integrantes das delegações de cada unidade federativa e de seus ex-presidentes na qualidade de membros honorários vitalícios. Então, cada delegação, que é cada unidade federativa, cada estado, tem 3 conselheiros, tá? E todos os ex-presidentes, vocês vão reparar que ao longo aqui dos outros órgãos também, todos os ex-presidentes, eles são membros honorários vitalícios. Porém, eles só têm direito à voz, eles não têm direito a voto. Eles podem ir lá, dar a opinião deles e falar, mas eles não podem votar, tá bem? O ex-presidente não tem direito de voto, mas tem direito de voz. Voto é tomado por delegação, sendo que o presidente, nas deliberações do conselho, tem apenas o voto de qualidade. O presidente exerce a representação nacional e internacional da OAB, competindo-lhe convocar o Conselho Federal, presidi-lo, representá-lo, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, promover-lhe a administração patrimonial e dar a execução das suas decisões, tá? Isso tudo do Conselho Federal tá lá no artigo 54 do Estatuto e vamos ler. Compete ao Conselho Federal. Vocês vão ver que quando a gente for falar aí do Conselho Seccional, é muito, muito, muito parecido, tá? 1. Dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB. 2. Representar em juízo ou fora dele os interesses coletivos ou individuais dos advogados. 3. Velar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. 4. Representar com exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia. 5. Editar e alterar o regulamento geral, o código de ética e disciplina e os provimentos que julgar necessários. 6. Adotar medidas para assegurar o regular funcionamento dos conselhos seccionais. 7. Intervir nos conselhos seccionais, onde e quando constatar grave violação desta lei ou do regulamento geral. 8. Cassar ou modificar de ofício ou mediante representação qualquer ato de órgão ou autoridade da OAB, contrário a esta lei, ao regulamento geral, ao código de ética e disciplina e aos provimentos, ouvida a autoridade ou o órgão em causa. 9. Julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelos conselhos seccionais, nos casos previstos neste estatuto e no regulamento geral. 10. Dispor sobre a identificação dos inscritos na OAB e sobre os respectivos símbolos privativos, tá? 11. Apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas de sua diretoria. 12. Homologar ou mandar suprir relatório anual, o balanço e as contas dos conselhos seccionais. 13. Elaborar as listas constitucionalmente previstas para o preenchimento dos cargos dos tribunais judiciários de âmbito nacional ou interestadual, com advogados que estejam em pleno exercício da profissão, vedada a inclusão de nome de membro do próprio conselho ou de outro órgão da OAB. 14. Aqui é só o Conselho Federal ajuizar ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos, ação civil pública, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada por lei. 15. Colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos e opinar previamente nos pedidos apresentados aos órgãos competentes para a criação, reconhecimento ou credenciamento destes cursos. 16. Autorizar pela maioria absoluta das delegações a oneração ou alienação de seus bens imóveis. 17. Participar de concursos públicos, nos casos previstos na Constituição e na lei, em todas as suas fases, quando tiverem abrangência nacional ou interestadual.
porque quando for somente estadual vai ser o conselho seccional, tá? Então somente em âmbito nacional ou interestadual que será o conselho federal. 18. Resolver os casos omissos nesse estatuto. 19. Fiscalizar, acompanhar e definir parâmetros e diretrizes da relação jurídica mantida entre advogados e sociedades de advogados, ou entre escritórios de advogados sócios e advogado associado, inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos norteadores da associação sem vínculo empregatício. 20. Promover por intermédio da Câmara de Mediação e Arbitragem a solução sobre questões atinentes à relação entre advogados sócios ou associados e homologar, caso necessário, quitações de honorários entre advogados e sociedades de advogados, observando o disposto no inciso 35 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Parágrafo único. A intervenção referida no inciso 7 deste artigo depende de prévia aprovação de 2/3 das delegações, garantindo amplo direito de defesa do Conselho Seccional respectivo, nomeando-se diretoria provisória para o prazo que se fixar. Artigo 55. A diretoria do Conselho Federal é composta de um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral e um secretário-geral adjunto e um tesoureiro. O presidente exerce a representação nacional e internacional da OAB, competindo-lhe convocar o Conselho Federal, presidi-lo, representá-lo, ativo e passivamente, em juízo ou fora dele, promover-lhe a administração patrimonial e dar execução às suas decisões. Parágrafo 2º. O Regulamento Geral define as atribuições dos membros da diretoria e a ordem de substituição em caso de vacância, licença, falta ou impedimento. Nas deliberações do Conselho Federal, os membros da diretoria votam como membros de suas delegações, cabendo ao presidente apenas o voto de qualidade e o direito de embargar a decisão, se essa não for unânime. Agora vamos ao Conselho Seccional, tá? São dotados de personalidade jurídica própria, têm jurisdição sobre seus respectivos territórios, ali tá, dos Estados-membros, Distrito Federal e dos territórios. Compõe-se de conselheiros em número proporcional ao número de advogados inscritos em seu território e de seus ex-presidentes como membros vitalícios, tá? Lembrando que o ex-presidente tem direito à voz, mas não tem direito a voto. Os presidentes dos conselhos seccionais têm lugar reservado junto à delegação respectiva e têm direito somente à voz. Tá? Compete privativamente ao Conselho Seccional: 1. Editar seu regimento interno e resoluções. 2. Criar as subseções e a Caixa de Assistência de Advogados. Aquilo que eu falei para vocês, que a Caixa de Assistência de Advogados só passa a existir depois que o Conselho Seccional cria ela. Não basta ter 1.500 inscritos, o Conselho Seccional tem que criá-la, tá? 3. Julgar em grau de recurso as questões decididas por seu presidente, por sua diretoria, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, pelas diretorias das subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados. 4. Fiscalizar a aplicação da receita, apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas de sua diretoria, das diretorias das subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados. 5. Fixar a tabela de honorários, válida para todo o território estadual. Realizar o exame de ordem. 7. Decidir os pedidos de inscrição nos quadros dos advogados e dos estagiários. 8. Manter cadastro de seus inscritos. 9. Fixar, alterar e receber contribuições obrigatórias, preços e serviços e multas. 10. Participar da elaboração dos concursos públicos em todas as suas fases, nos casos previstos na Constituição e nas leis no âmbito de seu território, ou seja, somente no seu estado. 11. Determinar com exclusividade critérios para o traje dos advogados no exercício profissional. 12. Aprovar e modificar seu orçamento anual. 13. Definir a composição e o funcionamento do Tribunal de Ética e Disciplina e escolher os seus membros. 14. Eleger as listas constitucionalmente previstas para o preenchimento dos cargos dos tribunais judiciários, no âmbito de sua competência e na forma do provimento do Conselho Federal, vedada a inclusão dos membros do seu próprio Conselho e de qualquer órgão da OAB.
15. Intervir nas subseções e na Caixa de Assistência dos Advogados da OAB. 16. Desempenhar outras atribuições previstas lá no regulamento geral, tá? 17. Fiscalizar por designação expressa do Conselho Federal da OAB a relação jurídica entre advogados e sociedades de advogados e o advogado associado em atividade na circunscrição territorial de cada seccional, inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos norteadores da associação sem vínculo empregatício. 18. Promover por intermédio da Câmara de Mediação e Arbitragem, por designação do Conselho Federal da OAB, a solução sobre questões atinentes à relação entre advogados sócios ou associados e os escritórios de advocacia sediados na base da seccional e homologar, caso necessário, quitações de honorários entre advogados e sociedades de advogados, observando o disposto no inciso 35 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 59. A diretoria do Conselho Seccional tem composição idêntica e atribuições equivalentes ao Conselho Federal na forma do regimento interno daquele. Aqui a pegadinha que vocês têm que observar, que eu coloquei aqui, um boneco meu assim pensando, né, uma foto com os balõezinhos, que foi para chamar bastante atenção. O Conselho Seccional pode propor ação direta de inconstitucionalidade, a ADI? Resposta não, e está lá no artigo 103, inciso 7º da Constituição Federal de 88, tá? A competência para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade é do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Mas o Conselho Seccional, ele pode fazer o quê? Ele pode fazer uma indicação de ajuizamento de ação e mandar lá para o Conselho Federal, que não possui necessariamente os requisitos de admissibilidade. Vou ler aqui o parágrafo para vocês. A indicação realizada pelo Conselho Seccional não se sujeita a juízo prévio obrigatório de admissibilidade. Ou seja, não tem. O Conselho Seccional pode indicar lá para o Conselho Federal, mas não existe uma regra ali exata de admissibilidade. Porém, tá? Será designado um relator que poderá levantar preliminar de inadmissibilidade perante o Conselho Pleno do Conselho Federal, quando não encontrar norma ou princípios constitucionais violados pelo ato normativo. Então, se aprovado o juizamento da ação, esta será proposta pelo presidente do Conselho Federal. Por mais que não tenha requisitos ali de admissibilidade, quando isso chega lá para o Conselho Federal, o Conselho Federal vai designar um relator que vai avaliar se cabe ingressar com aquela ação ou não, aí falando a grosso modo, né? E se for ingressar com essa ação, quem vai ingressar vai ser o presidente do Conselho Federal. Basicamente é isso. Vamos ler o artigo 103 da Constituição Federal, que ele é bem importante, tá? Até para a parte ali de direito constitucional. Vejam como a prova ela é interdisciplinar, né? Artigo 103. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. 1. O presidente da República. 2. A mesa do Senado Federal. 3. A mesa da Câmara dos Deputados. 4. A mesa da Assembleia Legislativa ou a Câmara Legislativa do Distrito Federal. 5. O governador do Estado ou do Distrito Federal. 6. O Procurador-Geral da República. E 7. Aqui está o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas vamos continuar lendo, né? Porque isso tem que ficar gravado para vocês. 8. Partido político com representação no Congresso Nacional. E 9. Confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para se tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias, e em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Parágrafo 3º. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado. 3. Subseção. Lembrando que a subseção é o quê? É o único órgão que não possui personalidade jurídica própria, tá?
porque ele é considerado uma parte autônoma do Conselho Seccional. O Conselho Seccional pode criar subseções que fixará os seus limites de competência e autonomia. Então, não vai estar em nenhuma lei ali quais são os limites de competência e autonomia da subseção. Isso vai ser definido pelo Conselho Seccional, tá bem? A área da subseção poderá abranger um ou mais municípios, parte de municípios, mesmo que for a capital do estado, contando com um mínimo de 15 advogados nela profissionalmente domiciliados, certo? Tem que ser o endereço profissional desses advogados, não o endereço residencial desses advogados, tá bem? Eu posso morar aqui em Florianópolis e o meu endereço profissional ser lá em São Paulo. Eu posso ter escritório em São Paulo ou somente atuar em São Paulo, tá bem? O que mais? Pode abranger parte de município. Isso é importante, tá? Porque vem muito na pegadinha lá da prova dizendo que a subseção só pode ser em um município. Não, por exemplo, vou dar outro exemplo de São Paulo. São Paulo, um município enorme, com certeza lá devem ter várias subseções, certo? Imaginem o tamanho. Aqui no interior de Santa Catarina devem ter subseções que são mais de um município, porque aqui no interior nós temos municípios minúsculos, mas minúsculos mesmo, tá? Então, com certeza, eles se juntam para ter uma única subseção por lá, tá? Havendo mais de 100 advogados, a subseção pode ser integrada por um conselho em número de membros fixado pelo Conselho Seccional. Mediante o voto de 2/3 dos membros de uma seccional, poderá esta intervir nas subseções, em que constatar grave violação do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil ou do regimento interno do Conselho Seccional. A competência da subseção está onde no artigo 61 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos ler aqui o capítulo 4 agora, que fala das subseções, que é o artigo 60 e o artigo 61. Artigo 60. A subseção poderá ser criada pelo Conselho Seccional. Poderá ser criada, ou seja, não existe uma obrigatoriedade de se criar uma subseção, tá? Ela poderá ser criada. Que fixa pelo Conselho Seccional, que fixa sua área territorial e os seus limites de competência e autonomia. Relembrando, tá? Os limites territoriais de competência, o que essa subseção vai poder fazer, vai ser designado pelo Conselho Seccional. Ela é um braço, a subseção é um braço do Conselho Seccional. Ela responde para o Conselho Seccional tudo que ela faz, tá? Parágrafo 1º. A área territorial da subseção pode abranger um ou mais municípios ou parte de município, inclusive da capital do estado, contando com um mínimo de 15 advogados nela profissionalmente domiciliados. A subseção é administrada por uma diretoria, com a atribuição e composições equivalentes à do Conselho Seccional, tá? Havendo mais de 100 advogados, a subseção pode ser integrada também por um conselho em número de membros fixado pelo Conselho Seccional. Parágrafo 4º. Os quantitativos referidos no parágrafo 1º e 3º deste artigo podem ser ampliados na forma do regime interno do Conselho Seccional. Parágrafo 5º. Cabe ao Conselho Seccional fixar em seu orçamento dotações específicas destinadas à manutenção das subseções. Parágrafo 6º. O Conselho Seccional, mediante o voto de 2/3 de seus membros, poderá intervir nas subseções onde constatar grave violação da lei ou do regimento interno daquele, tá? Artigo 61. Compete à subseção no âmbito de seu território: 1. Dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB. 2. Velar pela dignidade, independência e valorização da advocacia e fazer valer as prerrogativas do advogado. 3. Representar a OAB perante os poderes constituídos. 4. Desempenhar as atribuições previstas no Regulamento Geral ou por delegação de competência do Conselho Seccional. Parágrafo único. Ou ao Conselho da subseção, quando houver, compete exercer as funções e atribuições do Conselho Seccional na forma do regimento interno deste e ainda: a. Editar seu regimento interno a ser referendado pelo Conselho Seccional. B. Editar resoluções no âmbito de sua competência. C. Instaurar e instruir processos disciplinares para julgamento pelo Tribunal de Ética e Disciplina. D.
receber pedido de inscrição nos quadros de advogado e estagiário, instruindo e emitindo parecer prévio para decisão do Conselho Seccional. Agora vamos lá para o 4, para a Caixa de Assistência dos Advogados. Tem personalidade jurídica própria, tá? Ela adquire essa personalidade jurídica através da aprovação do registro de seu estatuto pelo respectivo Conselho Seccional que está criando ela, tá? Elas são criadas pelos conselhos seccionais desde que esses conselhos possuam mais de 1.500 inscritos. Destinam-se a prestar assistência aos inscritos do Conselho Seccional a que se vincule e é composta por 5 membros com atribuições definidas lá no seu regimento interno, tá? O Conselho Seccional poderá intervir na Caixa de Assistência mediante 2/3 dos votos. Vejam que se for chutar, chuta 2/3, tá? Não tá lembrando? Chuta 2/3 dos votos de seus membros em caso de descumprimento das suas finalidades e deverá designar uma diretoria provisória durante o tempo dessa intervenção. Tá tendo uma intervenção, não pode ficar a mesma diretoria lá, tem que ter uma diretoria provisória durante o período de intervenção fixa. Agora a gente vai ler o capítulo 5º, tá? Que fala aqui da Caixa de Assistência dos Advogados. Artigo 62. A Caixa de Assistência dos Advogados, com personalidade jurídica própria, destina-se a prestar assistência aos inscritos no Conselho Seccional a que se vincule. Tá? Parágrafo 1º. A Caixa é criada e adquire personalidade jurídica com a aprovação e registro de seu estatuto pelo respectivo Conselho Seccional da OAB, na forma do regulamento geral. Então, ela só passa a existir, ela só é criada após essa aprovação e registro, tá? Se vem escrito lá na questão que basta a seccional ter 1.500 inscritos para que ela tenha uma caixa de assistência, não é, tá? Ela tem que ser criada e registrada para ter a sua personalidade jurídica própria e passar a existir, tá? Parágrafo 2º. A Caixa pode, em benefício dos advogados, promover a seguridade complementar. Parágrafo 3º. Compete ao Conselho Seccional fixar contribuição obrigatória devida por seus inscritos, destinados à manutenção do disposto no parágrafo anterior, incidentes sobre atos decorrentes do efetivo exercício da advocacia. 4. A diretoria da Caixa é composta por 5 membros com atribuições definidas no seu regimento interno. 5. Cabe à Caixa, observa bem esse dispositivo, cabe à Caixa a metade da receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional, considerado o valor resultante após as deduções regulamentares obrigatórias. Considerado o valor resultante após as deduções regulamentares obrigatórias, ok? Não é o valor total que o Conselho ali seccional recebe das anuidades, é após essas deduções. Isso é coisa que prova costuma cobrar como pegadinha, tá? Então é após as deduções. E parágrafo 6º, em caso de extinção ou desativação da Caixa, seu patrimônio se incorpora ao Conselho Seccional. Se essa Caixa, ela tem um prédio, um carro, alguma coisa assim, e ela vai deixar de existir, esses bens automaticamente passam a fazer parte do Conselho Seccional. Eles não são vendidos, eles não são leiloados, eles não passam para o Estado jamais, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas já vi cair questão de prova, então observem esse detalhe, tá? E por último, parágrafo 7º, o Conselho Seccional, mediante voto de 2/3 de seus membros, poderá intervir na Caixa de Assistência dos Advogados no caso de descumprimento de suas finalidades, designando diretoria provisória enquanto durar a intervenção. Certo? Essa foi a nossa revisão aqui, bem resumida, bem revisionada, porém bem completa também, tá? Porque esses são os artigos que respondem exatamente a essa questão aqui dos órgãos da OAB, tá? É bem importante ter bastante clareza em o que é cada um e o que cada um pode fazer, e se atentem bem a essas questõezinhas que eu enfatizei aqui para vocês, como, por exemplo, o único que não tem personalidade jurídica própria é a subseção, travei, né?
e a parte da ADI, tá? Da ação direta de inconstitucionalidade, que o Conselho Federal Seccional não pode ingressar, ele só pode ali indicar para o Conselho Federal propor, e se ele resolver propor, quem vai ingressar com essa ação vai ser o presidente do Conselho Federal, tá? Essas são as coisas mais importantes para vocês se atentarem aqui. Utilizem essas aulas ouvindo enquanto vocês fazem outras atividades. Não se esqueçam de todos os dias dar um passo rumo à aprovação. Beijo da prof, qualquer coisa me chame e a gente se vê no próximo vídeo.